Você vai ficar aí no celular, né? É, eu vou só dar uma alô a ele. Tá, ainda para entrar. Acontecer pra cima. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos ler Coríntios da continuidade. Eu tô meio fugidinha, né? Mas depois eu volto ao normal. Vamos ler Coríntios 11. Tá perto, daqui a pouco eu pego o ritmo de novo e a gente continua. Eu tô rindo porque Laura tá aqui do meu lado. Aí daqui a pouco eu quero ver ela dar um oi aqui. Deixa eu voltar que eu vi aqui. Olha, pronto. Agora se entrar alguém eu vejo. Vamos lá, vamos fazer a oração? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar com cada um de nós agora. Aqui vão assistir, os que vão assistir depois, Senhor. E através dele abençoa as casas e as famílias de cada um. Permita que nós possamos ter entendimento sobre a situação dos apóstolos no passado, para compreendermos, Pai, que a luta continua em cada dia de nossas vidas. Porque vamos ver que eles discutiam, que tinham ciúme, que tinham problemas e que os próprios ainda perseguiam, ainda juntaram e fizeram o dogma das palavras de Jesus. Como até hoje, Pai. Então, nós sabemos que Paulo foi filho direto espiritual de Jesus, convertido pela palavra de Cristo e ensinado por ele diretamente. Mas mesmo assim houve, no relato de Paulo, perseguição contra ele dos próprios irmãos. Então que nós possamos aprender com o passado e não cometer os mesmos pecados agora. Não julgar uns aos outros e ter a capacidade de pensar que é porque está na igreja que estamos salvos. Só estamos salvos quando mudamos nossa capacidade de pensar e agir. Estamos salvos quando respeitamos os desígnios e ensinamentos do Messias. Estamos salvos quando aprendemos a perdoar e ser mais justo. Não é ser bom, é ser justo, porque bom você pode ser passado por tolo, mas quando você é justo, você faz o bem com justiça. Que nós possamos ter essa sabedoria que Paulo tenta nos passar e aprendermos que perfeito é os filhos de Deus. Nós estamos vivendo na era do terceiro Adão e da primogênita, a primeira Eva, porque não houve antes nenhuma Eva do lado de Deus. Então, da filha unigênita de Deus. Por favor, Pai, nos dê sabedoria e entendimento para viver nessa era. Para estar junto convosco, como diz Jesus no Apocalipse, está de pé diante dos filhos do Filho do Homem. Te peço que nos dê entendimento, sabedoria, abençoe a todos os lares dos que vão participar. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Fiquei com a garganta seca. Cadê Laura? Laura ainda não me deu um oi. Eu estava escrevendo. Não dá nem para virar o computador dessa vez para mostrar ela, mas tudo bem. Vamos lá ler? Estou abençoada. Oi? Vindo ao vivo. Ela está aqui ao vivo comigo, viu, gente? Vamos lá. 2 Coríntios 11. Gente, eu esqueci de botar os Coríntios aqui. Botei os versículos todos, esqueci do Coríntios. Deixa eu buscar ele aqui. Não veio. Engraçado, né? Eu botei tudo e esqueci de Coríntios. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra nunca. Vamos lá, 2 Coríntios 11, ok? Capítulo 11, versículo 1. Ele começa assim a carta dele. Quisera eu me suportais um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda mais. Ele pede para os filhos espirituais dele, que ele está escrevendo, porque estão em Coríntios, que é carta a Coríntios, né, a cidade de Coríntios, que suportasse mais as loucuras dele, porque ele tinha um ensinamento diferente dos outros, porque ele aprendeu diretamente de Cristo.
e os outros ficaram com ele, mas só os 3 anos. E Paulo teve muitas revelações, depois ele vai dizer isso. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura em um marido a Cristo. Ou seja, está preparando as pessoas com pureza para se apresentar a Cristo, como as 12 virgens, né? Ou seja, ser vigilante, não dormir e ficar atento à vinda de Cristo, né? Então ele diz como as virgens puras, ser puro perante Deus, de verdade de coração e atos. Ai, gente, meu cabelo é tão rebelde. Deixa eu ver mais. Mas tenho que, ainda como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Por que Paulo está falando na astúcia? Ele está dizendo que a gente corre risco de ser enganado por pessoas de religião. Né? Assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e apartai-vos da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, Cristo não tem coisas fenomenais, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que espera Cristo com som de trombeta, mas a Bíblia diz que ouviu um anjo falando com voz de trombeta, ou seja, trombeta é a anunciação. Os anjos são o quê? Aqueles que estarão preparados para pregar o novo evangelho, né? O que vem em Apocalipse, certo? Vamos lá. Assim também seja de alguma sorte corrompido, ou seja, cuidado com as astúcias dos outros, né? Vosso sentido, apartai-vos da simplicidade de Cristo. Seja simples como Cristo foi simples, né? Foi sábio, perfeito e na simplicidade ele continuava ensinando com amor. Porque se alguém for pregai-vos outro Jesus que não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, e outro Evangelho que não abraçaste, e com razão sofrereis. Ele diz que vai sofrer a pessoa e vai sofrer ele, né? Porque penso que em nada fui inferior aos demais em excelência o apóstolo. Ele está falando de quê? Dos apóstolos, que estavam mudando os ensinamentos de Cristo. Estavam misturando o que eles aprenderam com os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele diz que não era inferior a nenhum apóstolo. Certo? E aí ele continua. Tô toda assanhada. Olha pra aqui, Laura. Cabelo teimoso. Misericórdia. Eu espero que vocês estejam podendo entender. Tá dando pra entender? Tu tá no ao vivo. Eu tô no ao vivo. Hein? Tá dando pra entender? Tá. E se sou rude nas palavras, eu tá dizendo isso a Doca e as meninas. Gente, me perdoe, me permita ser sincera, porque às vezes a gente quer falar da verdade sobre a pessoa e tem medo que a pessoa se surpreenda ou que fique com raiva, né? Quando alguém chega para mim e pergunta assim, mas tem algum problema fazer isso, e eu digo, segundo a mensagem do Messias, segundo a Deus, tem. Os pais celestiais não vão se agradar. E aí você tem que procurar versículo, procurar palavras que elas entendam por quê. Mas algumas pessoas não gostam. Elas gostam de ir lá, ouvir o que tem que ouvir, voltar para casa e fazer tudo errado, ou chega no meio do caminho já começa a criticar, julgar, ou chega em casa vai falar palavrão, ou chega em casa vai arengar com todo mundo, ou chega em casa vai humilhar as outras pessoas, ou passa por alguém já em termos de julgamento. Então você saiu da igreja e foi fazer o que lá? Porque você vai lá para ouvir e chegar em casa você deve tirar um momento para estudar as palavras de Deus. Para ir compreender você e o seu entendimento. Porque quem está lá na frente não é o Messias. É um homem que também tem defeitos e pecados. Então você tem que começar a se alimentar também. Aprender a andar com os passozinhos até o Pai. Entende? E o Espírito Santo que é nossa mãe. Vamos lá? Então ele diz que às vezes tem que ser rude. Contudo, na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Ele ensinava o que aprendeu com Jesus. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo para que fosse exaltado? Ele se humilhou para exaltar as outras pessoas. Porque de graça vos anunciei o evangelho. Olhe bem, gente, isso aqui é verdadeiro. Anunciar de graça. Porque você não criou a palavra. Lógico que a Bíblia é paga, porque foi feita em gráfica. Mas para você anunciar o evangelho, então você cobra. Como se as palavras não são suas, são de Cristo e são de Deus. Entende?
e outras igrejas despojei para vos servir, recebendo dela salário. Ele era dos judeus, né? Mas ele deixou para lá o salário e tudo para servir Jesus. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Mesmo que ele tivesse necessidade, ele não pedia, mas alguns irmãos, entendendo, supriam a necessidade de Paulo. Ele diz aqui: como a verdade de Cristo está em mim. Ah, desculpa, pulei. Não, porque os irmãos que vinham da Macedônia supriam a minha necessidade, e em tudo me agradou de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ele guardou para não ser pesado a esse de Coríntio. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não será impedida nas regiões de Acácia. Por quê? Porque não vos amo. Deus o sabe. Ele diz: por que você acha que eu não vos amo? Deus sabe. Ou seja, ele amava aquelas pessoas. Mas ele disse que ele se glorifica de conhecer a palavra de Cristo. Ele se glorifica em conhecer, ter sido chamado por Cristo. Mas mesmo assim ele amava aquelas pessoas. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam chamados a si mesmos como nós. Ou seja, eles queriam buscar. Ele está dizendo que os outros estavam se autoglorificando e não glorificando o que tinha recebido de Cristo, né? Sem dizer o autor. E não é maravilhoso porque o próprio, ele está dizendo, olha, mano, pulei um pedaço. Então ele diz: quem se glorifica a si mesmo, não dizendo, essas palavras são do Messias, essa palavra é de Cristo, né? Então ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros da fraudulentos, transfiguraram-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles estavam como apóstolo de Cristo, mas era fraudulento, tirando proveito das pessoas, ensinando segundo a sua mente, não as palavras, entende? Aí ele compara eles com Satanás. Hoje a gente está cheio de falsos obreiros e falsos apóstolos, né? Ele diz assim, ó: e não é maravilhoso porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele parece ser de luz, mas as atitudes e o modo de pregar são de Satanás. Entende? Satanás também passa de bonzinho para poder adquirir almas. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim de que quais será conforme as suas obras? Ainda quer julgar os outros como se fosse da justiça, conforme as obras dele, não a de Cristo. Outro vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então receba-me como insensato, para que também me glorifique com um pouco. Ou seja, se me disser que eu louco, eu vou me glorificar dizendo que eu tenho conhecimento, e vou explicar isso que Paulo quer dizer. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de me glorificar. Não está dizendo, essas palavras que eu estou dizendo agora são minhas, ele diz. Se você me achar insensato, eu vou provar, né, que eu não sou insensato. Porque eu tenho confiança em Cristo. Ele sabia da verdade de Jesus, ok? E ele continua: porque sendo-vos sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Como ele diz, né? Se você sabe que você é sensato, tolerem os que são insensatos, diz besteira, acusa, etc. Tais. Aí ele vai dizer como ele sofreu. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devorar, se alguém vos apanhar, e se alguém se exaltar, se alguém ferir vosso rosto, porque ele passou por tudo isso. Envergonhando o digo, como nos fizemos fraco, mas num que qualquer tem ousadia, insensato. Ele diz que a ousadia é insensatez em falar, né? Também eu tenho ousadia. Ele tem a ousadia de dizer a verdade para as pessoas, mesmo que as pessoas achem ele insensato ou fraco. Aí ele disse, porque alguns se glorificavam que era hebreu, né? Ou são israelita, descendente de Abraão, então ele vai dizer, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Então por que querem diferenciar o Paulo dos outros apóstolos? São ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Por que ele diz que ainda é mais ministro de Cristo? Porque ele tentava ensinar aquilo que ele recebeu de Cristo. Em trabalho muito mais, em açoite muito mais que eles, dos outros apóstolos, em prisão muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um. Quarentena,
são 40, né? 40 vezes 5 menos 1. Ele apanhou. Já pensou? 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteador, em perigo de minha nação, em perigo dos gentis, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Eu acho que a parte que mais dói é essa parte. Em perigo em falsos irmãos. Quantas vezes você está na mesma congregação, no mesmo ensinamento de Cristo, e tem pessoas ali falando mal pelas costas, lhe julgando, lhe condenando, levantando falso testemunho. Eu acho que de todos os perigos que Paulo passou, esse deve ter doído mais no coração. Porque você espera que as pessoas que acreditam no Messias, que acreditam nos verdadeiros pais, que estão dentro do Evangelho, comecem a se auto-julgar, não julgar os outros, se auto-punir, não punir os outros, e controlar a língua e os pensamentos para não acusar os outros em vão, né? E aí ele diz, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia cuidando de todas as igrejas. Que ele viajou muito e foi o apóstolo que mais teve carta e evangelizou. Aí ele diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Todo mundo tem altos e baixos, né? Quem se escandaliza que eu não abrase? Abrasar é acalmar, né? Aqui. Não me abrase. Se convém gloriar-me-ei, que me diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele disse, eu estou dizendo tudo isso em verdade. Eu digo isso perante Deus, que é Pai de Cristo, e sabe que eu não minto, porque Deus sabe todas as coisas, né? Até aquilo que a gente não fala, Deus entende e sabe. Então ele diz, em Damasco, o governo sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos para me prender. Lembra quando ele foi aceitar e ele ficaram os guardas lá e os discípulos desceram ele num cesto para poder ninguém ver, e saiu da cidade dentro de um cesto. E fui descido em um cesto por uma janela de muralha e assim escapei de suas mãos. Essa é uma parte da história de Paulo. Eu sinto que ele estava desabafando aqui, né? Dizendo como ele se sentia, como ele estava sendo perseguido pelos próprios irmãos da mesma religião em Cristo. Não é igreja, que Jesus não deixou nenhuma igreja, ele deixou os ensinamentos, né? E daí cada um interpretou e fez seu tipo de igreja. Mas nós temos que prestar atenção nos exemplos, de não julgar os outros, de também não deixar que nos julgues ou não deixar que as pessoas nos oprimam. A palavra de Cristo está aí, a palavra da segunda vinda está aí. É só a gente estudar, praticar e seguir em frente, né? Ninguém é maior do que ninguém, maior do que todos nós é o Messias, certo? Os pais celestiais, os verdadeiros pais, Jesus. Então, vamos seguir o princípio de aprender cada vez mais sobre eles, para fazer de nossas vidas exemplo para os outros e não nos deixar influenciar pelas coisas que vêm, seja lá de onde for, de dentro da nossa comunidade ou de fora de nossa comunidade. O importante é que a gente tenha consciência sobre a palavra verdadeira, certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós te pedimos que possa tocar no coração de todas as pessoas o desabafo de Paulo. O momento que ele fala, Pai, que até pelos irmãos, que é o mais triste, há pessoas que advogam a mesma verdade, esse ensinamento, ainda julga e condena as pessoas pelas costas. Às vezes faz inferno, sem perceber que está sob o jugo de Satanás, como diz Paulo, disfarçado de anjo de luz e atitudes de Satanás. Que nós sejamos fortes para nos analisarmos, nos vermos como nós nos comportamos no nosso dia a dia e ter a capacidade de superar nós mesmos. Cada um, como disse Paulo também, prestará conta de si mesmo a Deus. Que nós tenhamos cada dia nos preparado para vencer essas etapas. Te peço que abençoe todos que estão aqui, dando sabedoria espiritual, entendimento e prática diária de vossa palavra. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Eu espero que amanhã eu consiga voltar. Sueli! Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. A Laura está aqui.
Não dá para mostrar ela não, depois eu lhe digo. Tô deitadinha. Um beijo no seu coração, Sueli. Viu? Que o Papai do Céu esteja com você. Que lhe abençoe muito. Mamãe, toda vez, pode perguntar ao Natan, toda vez que vê o Natan, manda lembrança para você. Como é que tá sua mãe? E ela pergunta ao Natan, ele tá bem. Ah, diga ela que eu mandei lembrança. Tô transmitindo a lembrança da netinha para você, viu? Um beijo, minha irmã. Até amanhã. A todos, fiquem todos na presença de Deus, com as bênçãos dos Pais Celestiais, né? E nós praticando os ensinamentos dele para ficar mais forte, tá? Como o salmista diz, escudo e bloqueio de tudo que é mal. Boa noite a todos.